Se você clicou nesse vídeo, provavelmente a sua dor é igual a de 99% dos empresários que eu conheço, a famosa precificação. Meu nome é Leonardo Almeida, sou consultor financeiro empresarial e eu estou aqui hoje, empresário, para te mostrar uma ferramenta, uma planilha 100% automatizada para você saber o preço de venda correto, o custo correto, a sua margem correta, qual que é o mínimo que você tem que vender, qual que é o seu ponto de equilíbrio, a sua margem de contribuição. Ficou meio confuso? É que são indicadores financeiros. E se eu te falar que dentro dessa ferramenta eu também te ensino esses indicadores? Esse curso, ele é totalmente automatizado. Você vai ter aulas comigo, cujo alguns módulos eu vou te mostrar na prática como essa planilha funciona. Vamos fazer o seguinte? Eu vou te levar para dentro dela agora e eu vou te mostrar como ela funciona na prática. Então, vem comigo para dentro do Excel. Bom, estamos aqui então na nossa área de menu, da nossa planilha de precificação estratégica, onde a gente já começa a observar os módulos que a gente tem para utilizar dentro dela, que seria o cadastro de produtos para venda, cadastro de mercadorias e matéria-prima, despesas, folha de pagamento, simulação de cenário, precificação e análise gerencial. Iniciando aqui pelo nosso módulo de cadastro de produtos para venda, a gente já inicia cadastrando aquilo que a gente vende dentro da nossa empresa. Por exemplo, aqui a gente trouxe como exemplo a pizzaria Boa Fatia. Basicamente, a gente coloca o código em ordem de sequência, a descrição que a gente gostaria, ou seja, aqui é a pizza de calabresa, grande de 8 pedaços, mas aqui a gente poderia, por exemplo, eu sou uma empresa que eu sou prestadora de serviço em ar-condicionado. Eu posso colocar manutenção de ar-condicionado 9.000 BTUs, por exemplo, né? Unidade de medida e a classificação que a gente traz para cada produto cadastrado, beleza? E aqui também a gente cadastraria produtos para fabricação ou serviços para prestação. Cadastro de mercadorias para revenda, mesma coisa, código sequencial, a descrição daquilo que a gente revende, por exemplo, na pizzaria a gente colocou os refrigerantes, as cervejas, enfim, unidade de medida, marca e fornecedor de onde que a gente compra, beleza? Aqui é basicamente cadastrar os itens que a gente revende ou produz ou presta dentro da nossa empresa. Cadastro de matéria-prima e mercadorias, que é bem interessante, a gente já começa com o código MOD, que seria o código de mão de obra, ele já vem padrão dentro da planilha, tá? A gente coloca aqui os próximos insumos que a gente utiliza para fabricar aquele produto acabado. Por exemplo, a gente cadastrou lá várias pizzas, e dentro dessas pizzas eu utilizo massa de pizza, molho de tomate, milho, frango, azeitona, bacon, calabresa, e as classificações a gente coloca aqui na frente. É bem interessante essa parte da planilha, que ela vai trazer para nós um fator de correção. Estou até marcando ele aqui. Por quê? Por exemplo, geralmente em hamburguerias, em restaurantes, lanchonetes, a gente tem esse fator de correção com mais peso. Por quê? Frango desfiado, por exemplo, a gente compra 1 quilo lá por R$ 20, por exemplo. Porém, quando eu vou fazer, quando eu vou preparar, eu perco ali 200 gramas. Então, você já coloca aqui a diferença do peso bruto para o peso líquido. Ou seja, aqui no caso do frango, a gente colocou 1.000 gramas, né? Porém, no líquido, depois de pronto, a gente só utiliza 800. Consequentemente, o custo dessa grama, ele aumenta. Então, a gente faz isso de acordo com o fator de correção, que aqui deu 125%, beleza? E aqui já traz para nós, então, que custa 3 centavos por grama. Aqui, unidade de medida, a gente basicamente pode cadastrar, né? Por exemplo, teste. Aí a gente vê aqui unidade de medida e já coloca qual unidade de medida que a gente pode utilizar. Aqui é interessante informar para vocês também que a única parte que a gente utiliza, que a gente movimenta, que a gente altera, seria a parte em azul claro, tá? As demais estão com fórmulas, por exemplo. Aqui na mão de obra, ele já traz lá do nosso cadastro de folha de pagamento que eu vou passar logo à frente, beleza? Então, aqui basicamente, cadastro de matéria-prima e insumo, cadastro de e mercadorias para revenda, código, a descrição ela já puxa lá do nosso cadastro de item para venda, quantidade por embalagem, ou seja, aqui, por exemplo, eu compro 12 garrafas a R$ 50. Então, para mim, sai um custo de 4,17 por garrafa. Ou seja, em uma embalagem vem 12 garrafas. A unidade de medida que eu coloco aqui seria a unidade de medida que eu vendo. Por isso que a gente deixou em aberto, não tem nenhuma base de dados, você pode colocar do jeito que você bem entender. Beleza? E aqui o custo por embalagem seria o custo total das 12, nesse caso aqui da Heineken, e que sai esse valor por garrafa. Que é bem tranquilo, só cadastrar também o custo das mercadorias que você tem para revenda. Ficha técnica é uma parte bem interessante, principalmente quem tem restaurantes, quem presta serviço também, por exemplo, faz manutenção de ar-condicionado, faz um eletricista elétrico, alguma coisa, você pode basicamente cadastrar a sua ficha técnica. Ou seja, lembra dos produtos que a gente cadastrou lá no itens para venda? A gente vai trazer aqui, ó, pelo código 1, 2, 3, 4 e vai trazer aquela descrição de maneira automática do que a gente cadastrou no código 1, 2, 3 e 4. Aqui eu estou falando de produtos fabricados ou serviços prestados, beleza? Então a gente só abre aqui e consegue enxergar. Lembra que a gente cadastrou as matérias-primas, os insumos? Então a gente consegue colocar aqui, por exemplo, mão de obra. Para eu fabricar essa pizza de calabresa, eu demoro 15 minutos, que daí foi medido pela empresa, lógico, né? E utilizo aqui a massa, eu utilizo o molho de tomate, o milho, a azeitona, o bacon, a calabresa, nessas determinadas quantidades.
Então, de maneira automática, a planilha ela já calcula. Para eu fazer uma pizza de calabresa grande de 8 pedaços, eu utilizo 7,66 de mão de obra, eu utilizo R$ 26 de insumos e eu me dá um custo total de 33,66 centavos, certo? Aqui, basicamente, a gente vai ter as próximas fichas técnicas, né? Bem simples aqui. Cadastrou, colocou a matéria-prima que faz parte daquele produto, você já tem o custo final. Aqui é bem tranquilo de cadastrar, você pode ver que os demais códigos para frente estão sem inscrição porque a gente não cadastrou no início. Ah, como que eu faço as próximas, Léo? Basicamente, Ctrl C aqui na área que você utiliza, pula uma linha, Ctrl V, você já pode colocar o próximo código e já vir cadastrando aqui item por item dentro da sua matéria-prima do seu produto acabado. Que é bem simples, ficha técnica prática e fácil para você fazer. Beleza? Pulamos aqui então para a nossa área de despesa e folha de pagamento. Despesa fixa. Basicamente, cadastro as despesas que eu tenho dentro da minha estrutura. Por exemplo, às vezes você tem um consultor, uma consultoria interna, aluguel, água, internet, marketing, honorário contábil, que seria o contador, jurídico, advogado, sistemas, enfim, tudo que você tem de provisão para vender, para vender não, desculpa, para você pagar dentro das suas despesas e custos fixos. A gente sabe que existe aquela despesa que é fixa barra variável, que seria, por exemplo, a energia. A gente sabe que paga todo mês, mas vem um pouquinho variado, não tem problema. Você pode pegar por uma média e colocar aqui dentro para você ter pelo menos uma previsão do que você vai gastar, do que você tem que acobertar dentro da sua precificação. Beleza? Então a gente tem aqui também a taxa de cartão de crédito, por exemplo, se você vende no crédito, né? Você coloca aqui as taxas, no débito, uma vez, duas vezes, até 12 vezes aqui. Você pode só simplesmente abrir a sua maquininha ali, abrir o seu aplicativo e pegar as taxas. Folha de pagamento, básico também, já traz logo com os encargos salariais, né, trabalhistas, sociais, já traz o total de encargos aqui. Aí vai variar de acordo com o seu regime tributário, que daí você pode pedir uma ajuda para nós ou propriamente para o contador de vocês, beleza? Basicamente a gente coloca o código aqui, então 5, o próximo 6 e assim por diante. Coloca o colaborador que você bem deseja, ou até mesmo o sócio, né, nesse caso, os salários que eles recebem, né, em registro ou sem registro, enfim, o setor que ele trabalha, administrativo, operacional ou comercial, você classifica aqui por essa base de dados, o cargo que ele ocupa, por exemplo, sócio, gerente de produção, vendedor, qual que é a contratação, Prolabore ou CLT, encargos sociais são calculados sozinhos, encargos trabalhistas também, vale transporte, às vezes você paga vale transporte, refeição, convênios ou adicionais, você pode simplesmente colocar aqui unitário por colaborador, tá? Às vezes pagar um para mais um, outro menos, enfim, por isso que a gente deixa opcional para todos os colaboradores à parte aqui. Total que você vai pagar para ele, carga horária, né, que você vai ter em média de horas. Às vezes eu já vejo o pessoal colocando 220 horas, mas eu já vou trazer líquido aqui. Por quê? A partir dessa hora a gente consegue observar quanto que realmente custa o custo por hora líquido, tá? Mas eu explico melhor dentro do nosso curso como que a gente chega nessas 176 horas, beleza? Custo por hora por colaborador e proporção de encargos mais adicionais sobre os salários. Então aqui é bem simples, parte de despesa e folha de pagamento. A gente entra na parte de precificação, onde a precificação a gente coloca ali os códigos dos produtos que são vendidos, então a gente cadastrou a pizza, cadastramos ali qual que são a inscrição e assim por diante, tanto dos produtos fabricados ou serviços prestados, quanto para a precificação de revenda, né, para os materiais que já vêm prontos para a gente revender. É aqui que a gente coloca o nosso preço de venda atual, né? Então, estou vendendo a pizza de calabresa grande de 8 pedaços a R$ 79,90, a de bacon a R$ 89,90 e assim por diante. Ah, Léo, mas eu não sei o meu preço de venda, justamente por isso que eu estou fazendo a aquisição da planilha. Então, só que você precisa ter um embasamento de venda da sua geolocalização. Por exemplo, vamos supor que tem uma pizzaria aí, você vai abrir uma pizzaria e tem uma pizzaria perto de você, cujo já vende esses mesmos itens que você vende a determinado preço. Você pode fazer essa pesquisa de mercado, alocar os preços da sua concorrência aqui para você ver, tá cabendo dentro do meu custo? Tá pagando minhas despesas? Eu tô conseguindo manter esse custo? Porque às vezes você pode até ganhar no preço de venda, porque às vezes uma empresa está vendendo muito mais caro do que você precisa vender, justamente para conseguir cobrir tudo isso. Aí que é feita uma estratégia. Quando você não consegue vender no preço, você tem que vender em quantidade daí, beleza? Mas basicamente que o preço de venda é o que você já faz ou que você pode fazer uma pesquisa de mercado e alocar aqui dentro. Até porque quando a gente for ver a simulação de cenário, você já consegue observar. Esse preço está ok? Está de acordo? Consigo manter minha empresa vendendo nesse custo? Nesse preço também? Beleza? CMV, custo da mercadoria vendida, traz lá de onde a gente já fez a ficha técnica. Custo com mão de obra, né? Então a gente alocou lá dentro da ficha. Frete unitário, aqui é o frete de venda, tá? O frete de compra ele já tem que estar embutido no custo da mercadoria. Custo variável, ele faz um total. Comissão a gente coloca em percentual, 1%, 2% e assim consequentemente, já traz o valor em reais. Custo total.
Imposto sobre venda, então a gente aloca de acordo com a sua alíquota efetiva, de acordo com o seu regime tributário, podemos alterar aqui 9%, 10%, e assim consequentemente, atrás em valor. A parcela a gente pode alocar aqui, é débito, em uma vez, duas vezes, 10 vezes, 12 vezes que a gente vende esse produto, né? Geralmente pizzaria a gente mais no crédito à vista ou em débito, né? A gente vai ter aqui o valor de entrada, por exemplo, vamos supor que você vende um produto de R$ 1.000, só que o cliente ele só vai parcelar 700, ele vai dar R$ 300 de entrada. Então, essa taxa da maquininha ele vai só sobre o que ele vai realmente parcelar. Então, por exemplo, vamos supor que aqui fosse 1.000, a gente coloca uma entrada de R$ 300 e já faz o desconto aqui certinho para não fazer um custo sobrecarregado sobre o valor total, beleza? Já traz aqui a taxa de maquininha total, já traz o valor. Taxa de aplicativo, às vezes você tem iFood, Mercado Pago, Shopee, as plataformas que tem de venda de e-commerce, né? Você pode muito bem colocar a taxa aqui que ele já calcula. Já traz a nossa margem de contribuição, que é quanto sobra para pagar a nossa despesa fixa, né? E o nosso CMV final, que é o percentual que a gente tem sobre o custo variável. Beleza? Aqui não é muito diferente na precificação de mercadorias, é a mesma coisa, as mesmas informações, basicamente repetir, ó. Aqui a gente já consegue observar um item a parte que da nossa margem de contribuição já está dando negativo, ou seja, já começa a dar um norte para os itens que a gente está vendendo que está dando prejuízo dentro da nossa empresa. Beleza? A gente tem aqui a simulação de cenários, que é bem legal também. Basicamente, código já traz a descrição, já traz o preço de venda cadastrado anteriormente na precificação, e a previsão de venda você coloca de acordo com o histórico que você teve. Por exemplo, quanto que eu vendi dessa pizza de calabresa de 8 pedaços nos últimos 12 meses? Eu vendi 1.200 num período de 12 meses. Então, eu já sei que eu vendi 100 por mês. Ou seja, eu posso vir aqui e colocar uma previsão de venda de 100. Mas eu vou fazer um trabalho de marketing em cima, vou tentar chamar mais gente. Pô, eu já consigo começar a trabalhar 110, 120, então eu vou medir isso. Léo, mas eu sou uma empresa nova, ainda não sei quanto que eu vou vender, eu não tenho uma base histórica. Aí você faz também uma pesquisa de mercado. Quais pistas mais saem? Ou seja, qual serviço ou qual produto que você vende que mais sai dentro da sua geolocalização, dentro dos seus concorrentes? Faça uma pesquisa, entenda. Qual que é a previsão de venda? Entende? Aí depois de um mês você mede. Aquilo que eu previ realmente foi bom? Não foi bom? Ficou longe? Ficou perto? Como que foi? Foi exato? Não foi? Então a gente começa a medir esse histórico, beleza? Mas a gente tem que ter um embasamento, tem que ter uma base de dados para a gente trazer essa informação. Faturamento previsto já traz o total aqui por item, né? Custo variável também já traz o total de acordo com a nossa ficha técnica. Mão de obra também quando a gente alocou. Imposto sobre venda, taxa de cartão. Essa parte que é bem legal, ó, juros da maquininha. Quem assume? Empresa ou cliente? Se for o cliente, a gente coloca aqui que a gente não assume essa taxa, ou seja, isso não entra no nosso custo. Agora, como se for a empresa, né, você basicamente coloca aqui e ele já traz de maneira automática o que você cadastrou lá na precificação. Taxa de aplicativo, comissão sobre venda, margem de contribuição, rateio de despesa fixa, quando a gente cadastrou lá já traz item por item aqui quanto cada um vai receber, e a margem de lucro líquido, dando para nós já um norte de quanto que vai sobrar por produto vendido e pela quantidade vendida. E o markup multiplicador também, que vai falar para nós assim, quanto eu tenho que multiplicar o meu custo para eu chegar no meu preço de venda, beleza? E o percentual do mix, quando a gente soma dá 100%, que é quanto que aquele produto representa sobre o total vendido. Só dar um Ctrl Z para voltar, representa sobre aquele total vendido, beleza? Simulação de cenários para revenda não muda muita coisa, basicamente código, descrição, previsão de vendas. Aqui a gente já traz tudo de maneira automática os cálculos e a gente já começa a observar, opa, a Heineken de 350 ml está dando um prejuízo aqui na nossa simulação de cenários. Então aqui a gente traz item por item, porém em um montante, beleza? Partindo para a parte final aqui da nossa planilha, a gente entra na parte de ponto de equilíbrio, né, da análise gerencial. Esse ponto de equilíbrio, ele basicamente é um indicador financeiro que vai te falar o quanto que você tem que faturar no mínimo para você ficar no zero a zero. É bem interessante que aqui a gente já consegue cobrir impostos, já consegue cobrir toda a nossa margem, tudo que a gente deseja. Então, por exemplo, aqui a gente pode chegar no lucro desejado. Eu quero um lucro de 10% sobre a receita que eu estimei. Então, aqui ele já traz uma mini DRE de quanto que vai sobrar, né? Então, faturamento, despesas, aqui a gente tem a dedução de impostos, custos diretos, despesa fixa e quanto que vai sobrar. Então, a gente simulou que ali nos dois cenários de revenda e produção, a gente faturaria 102 mil e sobraria 10.206. E aqui, pelo lucro desejado, também traz uma mini DRE de como funciona. Dentro do curso, eu explico bem mais a parte, bem mais detalhado, como que esse ponto de equilíbrio funciona e como você vai fazer isso na prática. Beleza? Então, a gente tem aqui por produto, serviço, revenda e o total de produto, serviço e revenda junto. Beleza? E aqui é uma parte bem interessante também, partindo para o final da nossa planilha, que é a análise individual de produto. Aqui a gente consegue observar se a gente pode dar um desconto, por exemplo, 5% por tipo de produto. A gente escolhe aqui, ó, pizza de frango, pizza de calabresa, se eu posso dar desconto, se eu não posso. Por exemplo, se eu jogar 20% de desconto, eu já tenho um valor negativo aqui. Então aqui eu começo a medir. O que eu posso dar desconto? O que eu não posso? Em que preço que eu tenho que trabalhar, por exemplo?
Aqui a parte de desconto, a gente também tem a análise de margem desejada. Por exemplo, eu quero uma margem de 15%. Aí eu já sei que eu tenho que vender esse produto a 87,04. Léo, mas quanto que eu tenho que vender para eu ficar no 0 a 0? Eu zero essa margem aqui, eu vou chegar no preço de 63,22. Ou seja, quando eu olho aqui na minha margem de lucro, ela está zerada. Bem interessante essa parte analítica individual, a gente consegue observar o markup multiplicador e a margem de lucro prevista de acordo com os nossos lançamentos na nossa precificação. Beleza, pessoal? Então, a planilha de maneira resumida é essa, tá? Lógico que a gente entra bem mais à parte, bem mais a fundo em cada módulo desse, a gente explica na prática como funciona, como alimentar, porque é algo muito grande, né? A planilha foi 100% automatizada para a gente entender o custo real. E não é só basicamente chegar e alocar o seu custo ali. Você pode ver que a gente monta com você uma ficha técnica, a gente forma com você toda a parte de CMV, toda a parte de custo variável, o que compõe aquilo, como pagar a minha despesa, quanto que vai fazer parte daquela despesa, como que eu vou alocar esses custos de maneira correta, beleza? Então essa planilha veio para ser realmente a solução do seu problema, a solução de problema de maioria dos empresários que tem hoje. Se você chegou até o final desse vídeo, provavelmente você entendeu que essa ferramenta pode fazer parte da sua operação. Lembra que eu falei para você lá no início? Entender preço de venda, entender custo, entender margem, entender qual que é o mínimo que você tem que faturar, entender o seu resultado ou o seu possível resultado? Pois é, essa ferramenta vai te entregar tudo isso. Só que agora eu quero te honrar com um presente. Por quê? Por você ter chegado até o final desse vídeo junto comigo. Esse presente vai ser um cupom de desconto direto na nossa página de vendas. Então anota aí, ó, hashtag até o final. Então corre lá na nossa página de vendas, vai estar aqui na nossa descrição e vai lá fazer a aquisição. A partir dessa aquisição, você vai ter acesso a tirar dúvidas no particular comigo, você vai ter acesso a todos os módulos gravados e atualizações novas, tanto dos módulos quanto da planilha, e principalmente, que eu ainda não comentei, você vai ter acesso à nossa comunidade de empresários que já fizeram a aquisição do nosso curso. Ó, eu tô te esperando lá na nossa aba de membros, hein? Então vem comigo!